voltamos com o Papo Bom, hoje com o conhecido Aníbal da Publicenter. Aníbal, nesses anos de existência da Publicenter, você deve ter várias histórias para contar, envolvendo funcionários ou clientes, fornecedores. Tem alguma história que marcou para você nesses anos todos de empresa e que possa ser contada aqui no programa? Eu tenho uma história que essa eu não esqueço nunca. Nós já estávamos fazendo propaganda em ônibus aqui quando eu fui para Sorocaba conversar com a empresa Vima na época para fazer propaganda em ônibus lá. Inicialmente eles concordaram em fazer a veiculação só na parte interna dos ônibus. Então era assim, atrás do motorista e nas laterais. Eu tinha um problema que ele não queria que furasse nada do ônibus, para colocar uma cantoneirinha para você pôr os cartazes na lateral do ônibus. Tem que ser tudo com fita crepe? Na época não existia ainda fita dupla face, então não era fácil. E eu fui em Sumaré, na 3M, conversar lá no departamento técnico o que eu podia colocar ali, uma fita que aderisse. E eles me sugeriram que eu podia usar um material lá que não ia ter problema. Nossa, quanto problema eu tive. Quanto problema eu tive. E isso já lá no começo? Quando eu comecei lá em Sorocaba, a gente colocava o ônibus, parava à noite, né? Só podia fazer todo o serviço, só podia fazer de madrugada. Então os ônibus recolhiam, por exemplo, assim, a partir das 10 começavam a entrar os ônibus e a gente ficava a noite inteira colocando, porque não podia parar o ônibus para fazer esse tipo de serviço. Então os ônibus na garagem lá, eles ficavam tudo no relento. Então você chegava, colocava, aí de dia ficava no sol o dia inteiro, tudo bem. Quando chegava à noite, esse material que forrava assim o ônibus, ele transpirava, ele ficava úmido. Soltava tudo. O ônibus chegava no outro dia para circular. Quando você ia acelerar, estava tudo estufado. Aí o pessoal ligava para você? Não, porque como foi logo no comecinho, né? Então o que a gente fazia? A gente colocava e de dia, no dia seguinte, estava lá de novo para colocar em outros ônibus. Aí tem que refazer. E fazia uma vistoria para ver se estava tudo em ordem. Quando você entrava no ônibus, você assustava de ver como que refazer tudo. Refazer tudo e que jeito que ia se fixar isso aí. E como que vocês fizeram para conseguir fixar? Para conseguir fixar. Eu voltei na 3M, fui lá conversei com o engenheiro. Eles foram muito atenciosos, mandaram uma pessoa analisar aqui o que estava acontecendo. Mas isso falando parece que foi tudo rápido, né? E não foi rápido. Isso aí foi assim, demorou um mês quase. E aquilo lá estufando, a gente colocava estufando, passava a noite acertando, no dia seguinte estufava. Então essa história eu não esqueço nunca, porque eu estava vendo que estava indo tudo mesmo, já estava indo tudo pro buraco, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. E no fim deu tudo certo. Mas é uma experiência que serviu também para aprender muita coisa, acredito, né? Aprendi muito. E Aníbal, mudando um pouquinho de assunto, como que você faz para conciliar essa vida de empresário, tomando conta da Publicenter, com a questão familiar? Você consegue ter alguns momentos de tranquilidade assim, em família, consegue sair para lazer? Como que você concilia essa vida de empresário com a vida em família? É possível? É possível. É difícil, mas é possível. Porque, infelizmente, no meu setor, tem muito imprevisto. Assim, o pessoal deixa para pedir muito ou então resolver o problema de última hora. Você entendeu? Então, vamos supor, vai ter um evento que nem teve agora, o Salão Automóvel. Tudo bem, então eu presto serviço para a Kia. A Kia, ela queria que desenvolvesse uma lanterna para colocar dentro do carro, que quando abrisse as portas, o carro ficasse bem claro, que o pessoal pudesse ter uma visão perfeita do carro, né? Então, prazo curto para fazer. Você tem que desenvolver. Eu preciso usar nesse setor, precisa encaixar nisso daqui. Passa a ideia, você tem que desenvolver o produto. Então, por exemplo, assim, então você
fez. Tá, então, um carro deu certo. Para outro tipo, teve que mudar. Então, o espaço é curto, então exige muita rapidez. E isso é complicado, porque foge todo o planejamento, foge toda a programação que você tem, por exemplo, da semana, o que você vai executar, e a coisa... Então, e fora o pedido que vem de última hora. Por exemplo, hoje é sexta-feira, é um dia complicado. Porque muita coisa você conversar durante a semana, resolve na sexta e fala assim, preciso para hoje. Aí tem que parar o que está fazendo e se dedicar só a esse... Então, nós atendemos, por exemplo, a firmas que elas fazem stand para feira, na parte de acrílico. Então, é tudo de última hora. Deu um problema lá, corre aqui com a gente, viu? Não deu certo, isso precisamos fazer, o caminhão vai sair hoje para feira, então você tem que... Tem que se virar. E daí você para o que está fazendo. Tem que parar. E se dedica só a esse pedido. Tem que parar. Por exemplo, agora teve no Salão do Automóvel também, estava tudo pronto, não tinha mais nada para fazer, tudo certo. A gente entende também que, por exemplo, que nem no caso do Salão do Automóvel, é muita coisa, né? Então passa despercebido alguma coisa. Não é que fazem de propósito, deixa para a última hora, mas é que passa mesmo despercebido. É muita coisa. É muita coisa que eles têm que ver. Então, aqui ia ter a apresentação do RoboKia lá. Então, eu precisava fazer um relógio de acrílico para falar de tal, por exemplo, assim, às 2 horas ia ter uma demonstração. Então, eu fiz um relógio, mas aí foi assim, foi 3 horas da tarde e precisava entregar para 5. Você entende? É isso que eu falo para você, assim, é muito corrido. Não é fazer o relógio. É desenvolver como você vai fazer para que funcione. Exatamente. Você entende? Então é muito rápido e você tem que... graças a Deus a gente tem uma equipe boa que consegue que colabora com a gente, porque não se tem horário. Então, mas dá para conciliar assim. Tem fim de semana que não dá, mas dá para mim praticar meu tênis. Eu consigo visitar minha filha sempre, então dá para conciliar bem. Dá. Minha filha mora em João Pessoa, então é mais longe. Bom, estou conversando aqui com a Aníbal da Publicenter e vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidamente.